Sejam muito bem-vindos a mais um grande encontro aí do Clube do Branding Além do Digital. E no encontro de hoje a gente vai falar de um tema bastante especial. A gente vai falar de alguns segredos por trás da estratégia de conteúdo. E aí, vocês estão preparados? Bora lá, vamos decolar? Aqueles avisos paroquiais de sempre, né? Assista de preferência no seu computador, coloque seu celular no modo avião e longe de você nesse período que estaremos aqui juntos. Feche outras janelas que estão abertas na sua tela, pegue seu bloco de notas e caneta, registre tudo o que for importante e pode fazer sentido para a sua marca e o seu negócio. Reserve seu tempo para assistir essa aula até o final. Esteja muito atento e sagaz a cada segundo. Esse encontro pode mudar o curso do seu ano e pode mudar a história do seu negócio. Para a gente começar esse nosso encontro, eu trouxe uma frase muito inspiracional que serve para vocês anotarem aí e visitarem no dia a dia de vocês, que é: certifica-te de que és fator soma na vida das pessoas de quem participa. Essa frase é do Cícero. Para quem não conhece, né, essa frase eu tive contato com ela a primeira vez com a filósofa, a professora Lúcia Helena Galvão. Fica aí a dica para vocês acompanharem no YouTube. Então ela traz bastante conceitos do estoicismo, da Grécia Antiga, de escolas de virtude que edificavam o ser humano. Então fica aí essa dica para a gente começar esse grande encontro de hoje. Certifica-te de que és fator de soma na vida das pessoas de quem participa. Cícero. E aliado a essa frase aí, além da gente ser um fator de soma na vida das pessoas, né, é muito comum a gente escutar que a gente deve fazer do nosso ofício uma ferramenta para servir a humanidade, para ajudar os outros, para ser um fator de soma na vida dos outros. E aliado a isso, a gente tem o nosso negócio, a nossa marca, ou até mesmo a nossa marca pessoal. E como a gente está aqui para descobrir métodos e táticas de branding, tem uma grande máxima que eu costumo repetir, que é: o branding só se propaga na autenticidade. Ou seja, para fazer um bom trabalho de branding, nós temos que praticamente fazer um trabalho profundo de investigação, de descoberta, de autoconhecimento da nossa marca ou da nossa marca pessoal, para trazer à tona as verdades da marca e exteriorizar isso e comunicar para o mundo as verdades da marca. Então tá aí, o branding só se propaga na autenticidade, ou seja, não tem como a gente contar uma mentira para o mercado. Aqui eu trouxe empresas para vocês olharem o logotipo delas e refletirem, tá? E eu pergunto para vocês, vocês sabem o que essas companhias têm em comum? Vamos lá, Andréia, João. Uma logo bonita, posicionamento, digital. Pode parecer fora de contexto, essas empresas elas têm uma coisa em comum, que justamente isso fez e faz com que essas marcas sejam grandes, com que essas marcas continuem crescendo, com que se tornem grandes players do seu mercado. Elas investem maciçamente em estratégia de conteúdo, ou seja, são empresas de conteúdo. O Google, ele fornece informações para as pessoas. O Facebook e o Instagram é uma rede social, mas as pessoas estão ali todo santo dia colocando informações nessas plataformas, nessas redes sociais. Elas estão fazendo o quê? Colocando conteúdo. E o Netflix também é uma empresa que é movida por conteúdo. Apesar de ser um streaming, também é uma empresa de conteúdo. Então, se a gente parar para refletir, tá, mas qual que é a grande sacada? Como é que eu posso analisar isso do ponto de vista filosófico? São empresas de conteúdo. E como que a gente pode utilizar isso de uma forma estratégica, olhando para esses grandes players para poder se inspirar neles e trazer essa realidade para a nossa marca, para o nosso negócio? Aqui eu fiz questão de trazer para vocês dois grandes influencers, dois grandes youtubers, duas grandes celebridades que inclusive têm perfis bastante notórios, bastante expressivos dentro do Instagram.
À esquerda, eu pergunto aí para vocês sabem quem que é essa pessoa da esquerda? Essa moça? É a Boca Rosa. Boca Rosa, muito bem, muito bem. Bianca Andrade, se eu não me engano. Sempre Andrade. Uhum. Bianca Andrade. E à direita ali, a gente tem um grande comediante, um de stand-up. Vocês sabem quem que é? É o Whindersson Nunes. Whindersson Nunes. Vocês podem estar achando curioso eu ter trazido justamente Bianca Andrade, Boca Rosa, Whindersson Nunes aqui para esse início de aula, início dessas reflexões. Comecei falando também sobre os grandes players como Google, Facebook, Instagram, Netflix e o que essas empresas tinham em comum e o que esses dois influencers têm em comum. Se vocês forem investigar a fundo a história tanto do Whindersson Nunes quanto da Boca Rosa, vocês vão perceber que são pessoas de uma origem muito simples e que começaram cedo. E além de terem começado cedo, começaram com o que tinham, né? Certa vez eu me deparei com um artigo muito bem redigido, se eu não me engano foi no LinkedIn, que falava sobre, o título desse artigo era assim: precisamos falar sobre Whindersson Nunes. De uma pessoa que veio do interior do Nordeste e começou com uma Cybershot, aquelas câmeras digitais antigas, né? Que hoje tem câmeras muito mais modernas, mas ele começou com aquela Cybershot antiga e ele começou com as armas que tinha, fazendo as brincadeiras, as piadas, as palhaçadas dele e postando no YouTube. E a mesma coisa, certa vez eu tive bastante paciência de fazer uma investigação em forma de case da Boca Rosa. Eu entrei no perfil dela no YouTube e tive paciência para rolar até o último episódio que ela tinha lá, ou seja, o mais antigo que ela tinha dentro do YouTube dela, para entender esse case, para entender de onde é que vinha essa resiliência, essa força de vontade dessa pessoa ter começado lá atrás, morando no subúrbio do Rio, uma moça jovem na época, acredito eu que tinha cerca de 17, 18, 19 anos, mas teve garra e determinação de não parar de produzir conteúdo. E para a gente concluir, olha onde esses dois chegaram. Partiu, bateu, acabou! 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 Né? São pessoas que são grandes players como marca pessoal, inclusive dentro do digital. Por quê? Porque sempre utilizaram o conteúdo de forma estratégica. Sempre tiveram uma visão muito clara de onde queriam chegar e como queriam utilizar a estratégia de conteúdo por trás para alavancar a sua carreira. E aqui eu trouxe uma empresa. Eu gostaria de também perguntar para vocês aí se vocês sabem que empresa que é essa, chamada John Deere. Vocês sabem? Sim. Trator. Trator. A Andréia conhecia ou não? A marca sim, mas eu não estava ligando ao trator. Eu estava buscando aqui no meu computador pessoal. Entendi. O que era a marca, eu só não lembrava. A John Deere, gente, é uma multinacional bastante antiga, bastante tradicional, que ela produz sim máquinas agrícolas e tratores. E aqui é muito legal trazer esse case da John Deere, porque a John Deere ela foi praticamente uma precursora do marketing de conteúdo. Engraçado, né? Justamente uma multinacional agrícola, bastante centenária, ela tem mais de 100 anos, se tornou aí uma precursora do marketing de conteúdo. Eu vou explicar para vocês por quê. Qual foi a grande sacada da John Deere? Em 1837, surgiu uma grande marca de produtos e serviços ligados à terra. A John Deere criou o arado de aço, que revolucionou a agricultura e assim inicia uma das empresas mais inovadoras do mundo no segmento agrícola, um símbolo de produtos de qualidade há mais de 136 anos. Eles foram os pioneiros numa espécie de marketing de conteúdo. Sabe como é que aconteceu isso? Olha que incrível! Em 1895, a John Deere teve a iniciativa de desenvolver uma revista para os seus consumidores.
Olha só que legal, ela teve a ideia de criar uma revista. Mas por que será que ela teve a ideia de criar uma revista? Ela teve a grande sacada de conversar com o público dela. O público-alvo eram famílias de pequenos agricultores que precisavam de arados e instrumentos para melhorar a produtividade. Logo, a empresa teve a grande sacada de que se educasse o público para quem queria vender, levando informação de qualidade até eles, compartilhando técnicas de produção que outros produtores agrícolas empregavam, teriam produtividade, venderiam mais e teriam mais condições de comprar mais insumos. Bingo! Foi assim que a John Deere explodiu e se tornou uma referência, né? Ou seja, tornando seus consumidores melhores, com informação que os fizesse evoluir. Então essa foi a grande tática aí por trás da John Deere, que foi muito criativa para a época, vocês pensem, né? O ano que era, ela foi bastante disruptiva para ter uma grande ideia de educar o seu público e torná-los melhores. E aproveitando toda essa ideia ali da John Deere que ela teve, eu vou criar um canal de comunicação para tornar os meus consumidores melhores. Eu vou educar o meu público, né? Só que para a gente falar de público, a gente tem que entender de público. Então, uma das grandes ferramentas que a gente tem para fazer uma comunicação mais direcionada, uma comunicação mais ajustada para o nosso público, é o uso de personas, tá? E aqui tem até uma brincadeira com aquela cena do filme... qual que é o filme mesmo, gente? Acabei esquecendo agora. É o... Sexto Sentido? Aqui tem uma brincadeira do filme Sexto Sentido. É o Sexto Sentido? Confirme aí, né? Eu vejo gente morta. João? É isso aí, é isso aí. Beleza. Então aqui tem uma brincadeira, né, com o menininho do filme Sexto Sentido. Eu vejo personas. Com que frequência? O tempo todo. Se vocês pararem para refletir, a gente vê persona o tempo todo. E a gente está vivendo uma era muito maluca. Se você sair de casa e sair num modo racional, você sair num modo mais intencional e você num modo mais observatório, né? Você está saindo para fazer uma pesquisa exploratória, observatória de campo. E se você fizer esse exercício amanhã, em determinado percurso, da sua casa até a sua academia ou até o supermercado, você vai perceber quantas pessoas estão segurando um smartphone na mão. E é aí que mora a oportunidade para cada um de vocês, no seu marketing pessoal, no branding do seu negócio, em direcionar a comunicação, seu marketing de conteúdo de uma forma mais estratégica, tá? Então a gente precisa conhecer muito bem a nossa persona. Eu preciso falar a língua dela, né? E hoje eu vou mostrar aqui para vocês como que a gente pode fazer isso. Para quem ainda não conhece, aqui está uma dica para vocês, o gerador de personas. Então, o link está ali em cima, vou deixar nos anexos da aula também, geradordepersonas.com.br. É super importante termos cuidado para quem estamos nos comunicando. É importante conhecermos bem essa pessoa que vai comprar o nosso produto. Entrar profundamente na rotina delas, para quem você vai vender. Você descobre como é que elas compram. Existem pessoas com comportamentos parecidos e aí, logicamente, você pode replicar todo o teu discurso para pessoas, para esse nicho de mercado com dores parecidas que vão acabar se aproximando do seu conteúdo, da sua empresa, do seu serviço, tá? Já o público-alvo, ele é mais abrangente, então tem uma certa diferença aí entre persona e público-alvo, tá? A persona, ela passa um raio-x e descreve características específicas de hábitos e costumes da pessoa que queremos que seja nosso fã e compre da gente. Existem características mais íntimas, muito mais cirúrgicas, meticulosas dentro da persona, tá? E tudo isso reflete na sua produção de conteúdo, que agora vai ser muito mais orientada para ela. A persona é diferente de público-alvo. Ela sim é a pessoa que te traz dinheiro. E é interessante que tudo que ela veja no seu perfil pareça que foi feito para ela. No decorrer aqui do nosso encontro, eu vou mostrar para vocês
como que funciona, como que é legal fazer uma estratégia de conteúdo direcionada para a nossa persona. E por que eu preciso definir personas? Qual que é a vantagem de definir personas? A gente vai definir o tipo de conteúdo que a gente vai desenvolver para atingir esses objetivos. A gente vai definir o tom e o estilo das linguagens. A gente vai montar a nossa estratégia de marketing apresentando o tipo de seguidor que deve ser focado. E também a gente vai definir os tópicos sobre os quais a gente quer escrever. E o mais importante, entender onde essas pessoas buscam informações e como elas querem consumir o seu produto ou serviço. Ou seja, como elas querem consumir essas informações. Porque existem várias formas, né? Às vezes, um próprio meme, uma própria brincadeira que gera um infotenimento que está, de certa forma, gerando um sentimento de descontração, uma gargalhada, uma risada. Que é isso aqui? Mas, ao mesmo tempo, também está educando de uma forma criativa, né? Então, existem várias formas da gente transformar tudo em conteúdo, né? De vez em quando eu falo assim que quando a gente começa a treinar essas habilidades, quando alguém falar para você que você está virando blogueirinho ou blogueirinha, é porque é sinal de que nós estamos num bom caminho. Por quê? Porque a gente está transformando tudo em conteúdo. Porque nós estamos adotando a tática de usar pequenos recortes do nosso dia a dia como estratégia de conteúdo e, de certa forma, até vendendo a nossa imagem, vendendo o nosso estilo de vida, vendendo os nossos bons hábitos e, logicamente, gerando uma conexão maior com o nosso fã, com a nossa comunidade. E aqui eu trouxe um exemplo para vocês poderem modelar em cima como que deve ser uma persona. E na sequência, eu vou mostrar para vocês como que funciona. E você pode desenvolver aí pelo menos de 3 a 5 personas, né? Aqui eu vou compartilhar com vocês, a gente vai dar uma analisada juntos, exatamente uma persona do meu negócio, da minha esteira de produtos, né? Por questões de sigilo e ética, logicamente que eu acabei trocando o nome dessa pessoa, mas está aqui, a idade é a mesma, e a gente vai acompanhar juntos aqui algumas características muito peculiares dessa persona. Olha só, o Ricardo, ele tem 42 anos e ele atua no nicho de gastronomia natural. Possui como hobby esportes como trilha, bike, academia e atividades ao ar livre. Gosta de conhecer lugares com visual bonito, restaurantes, provar coisas novas. Ele lê livros como Pai Rico, Pai Pobre, Vendedor de Sonhos, Os Segredos da Mente Milionária e alguns livros técnicos da área da saúde, medicina tradicional chinesa e medicina ayurvédica. O Ricardo, ele também acompanha pessoas no digital, como o Wendel Carvalho e a chefe Bruna Gastronomia. E falou que ele gosta muito do formato de trabalho dela. O maior desafio agora está sendo criar material para vender na internet, entrar no mundo virtual. Não só ver fotos, não ser uma ONG, mas lucrar com o seu conhecimento. O objetivo profissional é sentir aquela satisfação pessoal de atingir o público, fazer seu trabalho ser reconhecido. Suas maiores dificuldades são organizar as ideias, colocar realmente em prática, ter algum método, um processo, um passo a passo. E aí eu falo para vocês, sabe como que eu consegui criar esta persona e levantar dados tão preciosos, tão cirúrgicos a respeito do Ricardo? Alguém aí tem alguma ideia de como que eu fiz isso? Usou a ferramenta lá, eu acho. A ferramenta é uma grande dica para vocês, mas aqui vai um grande segredo meu, para que vocês construam a persona de vocês. Vocês simplesmente vão entrevistar alguém que já comprou de vocês. E vocês vão pegar esses recortes dessa pessoa, assim, você vai perguntar para ela, cara, é o seguinte, eu estou fazendo uma pesquisa aqui, estou montando uma persona, como você já comprou de mim, eu acabei descobrindo isso de uma forma até inconsciente, mas agora é consciente, eu estou fazendo uma pesquisa para entender melhor a minha persona. Então, será que você poderia compartilhar comigo aí alguns hábitos e costumes seus? O que você gosta de ler? Quais que são os teus hobbies?
como é que é o teu dia a dia, quais que são os teus principais desafios, onde você pretende chegar. E eu fiz exatamente isso dentro do meu Instagram, chamei uma pessoa que já tinha comprado de mim e falei, fulano, vem cá, você poderia contribuir comigo? Eu estou elaborando melhor aqui as minhas personas e eu quero fazer a minha comunicação mais dirigida para vocês, porque existem muitas pessoas como você, com as mesmas dores, com os mesmos desafios e até mesmo o mesmo estilo de vida. E ele espontaneamente me respondeu essas questões e eu montei esta persona. Eu não montei só a do Ricardo, eu montei de outras pessoas. E eu vou mostrar para vocês logo o que acontece quando a gente direciona toda a nossa energia, toda a nossa estratégia de conteúdo exatamente para a nossa persona. Depois que você já passou por essa fase aí, eu faço um desafio para vocês. Comecem a desenvolver alguns conteúdos de uma forma bastante intencional, ou seja, de uma maneira estratégica, mas sentem para escrever como se essa persona estivesse ali na frente de vocês. E aí, eu já dei essa dica na semana passada, para quem já cursou ou está cursando Textos Poderosos, os 3 últimos módulos, passado, presente e futuro, tá? Vocês vão desenvolver uma copy, uma legenda, exatamente como se vocês estivessem conversando com a persona de vocês. E o resultado que eu recebi num direct de uma persona minha foi exatamente esse daqui, ó. Cara, no seu feed eu tenho os posts que são meus xodós, com todo respeito a eles. O de hoje conseguiu ser o mais foda das galáxias, juro. Sabe como eu me senti depois de ler? Nua no seu feed. Parece que você desnudou em post a minha vida atual. Isso é muito frequente, gente, quando você acerta, quando você pega na veia a sua estratégia de copywriting. Parece que você escreveu o texto exatamente para aquela pessoa. Você estabelece um grau de empatia tão alto que a pessoa sente, meu Deus, como esse cara me entende. E aí que está o grande X da questão. Vocês começam a converter muito mais as copies. E essas copies que convertem, geralmente tem um seguidor que não quer se expor. Ele às vezes nem dá like, ele às vezes nem comenta, mas ele guardou o conteúdo. Ele salvou para ler depois. E aí fica outra dica. Esses conteúdos que mais são salvos lá na bandeirinha do salvar são os conteúdos dignos de serem patrocinados, de você colocar um investimento nele e mostrar para mais pessoas. Porque se a sua persona se conectou com esse conteúdo e salvou para ler depois, é sinal de que existem milhões de pessoas como aquela, como a sua persona, que estão ávidas por receber o seu conteúdo. Bom, a gente falou desde o início, dando uma recapitulada. A gente mostrou os 5 players que são empresas que fornecem conteúdo, que vivem de conteúdo e precisam de conteúdo, desde um portal de informação como o Google, ou um streaming como o Netflix, ou o Facebook e o Instagram, tá? A gente viu 2 grandes influencers que desde sempre, desde jovens, a estratégia de conteúdo, a estratégia deles sempre foi uma estratégia de conteúdo. A gente entendeu a persona, a importância da persona e como desenvolver a persona e o que acontece quando eu escrevo diretamente, como se essa persona estivesse na minha frente. E aqui, para trazer mais consciência para vocês, para aumentar esse nível de consciência de vocês e dar sempre cada vez mais luz para o marketing de vocês, a gente vai entender como é que é a fantástica jornada de compra do cliente. Talvez, em algum momento da vida de vocês, vocês já devem ter escutado isso. Jornada de compra do cliente. Jornada de compra do cliente. E ela passa por 4 etapas. E a gente vai, se alguém já conhece, a gente vai dar aquela revisada aqui, a gente vai dar aquela relembrada e quem sabe até aprender alguma coisa nova em cima da jornada de compra do cliente. O primeiro passo da jornada de compra do cliente é a descoberta e o aprendizado, tá? Já dizia Steve Jobs, as pessoas não sabem o que querem até que você mostre a elas. É muito engraçado isso, né? Às vezes, pode ser que esteja alguém esperando pelo teu pior conteúdo. Claro que é um modo de dizer, pelo teu pior conteúdo. Mas eu vejo muitas pessoas se sabotarem e procrastinarem
a sua determinação de manter uma constância, desenvolvendo posts, copywriting, aparecendo, tendo consistência dentro do marketing digital, porque em alguns casos o post fracassou, flopou, não teve engajamento, não teve like, não teve comentário, não teve salvamento, e às vezes começa a vir os sabotadores, dizer, será que eu não sou tão bom assim? Será que eu não sou tão boa assim? E eu vou parar, eu vou dar uma esmorecida, sabe? Eu já tive posts no meu feed que, não teve nem 5 likes. E aí, veio aquele sentimento, às vezes, por um segundo. Falei, meu Deus, ninguém curtiu. Ou foi o horário, ou foi o headline escrito errado, ou a minha copy estava ruim, ou a imagem estava ruim. Então, uma série de fatores. Mas, como diz o Gary Vee, a gente tem que sacudir a poeira e seguir em frente, e executando, porque a gente aprende a partir da execução. A gente tem que desenvolver e testar formatos de conteúdo que mais engajem as pessoas. Às vezes você vai descobrir que um meme engajou muito bem, que um vídeo explicativo, um Reels, ou um post bastante didático em formato de carrossel, tá? Mas você apresentar para as pessoas não sabem o que querem até que você mostre a elas, né? E por isso, todos nós temos esse momento de aprender ou descobrir algo novo, tá? Nessa fase, o consumidor ainda não está ciente de que tem uma necessidade. E só aproveitando esse gancho aqui da descoberta e aprendizado, talvez alguns de vocês já sabem, mas quem não sabe, eu vou dar essa dica para vocês. Como eu sempre repito, o design tangibiliza a estratégia. E às vezes, por um motivo ou outro, a gente quer improvisar e faz o feed por conta própria. Eu aprendi num aplicativo do celular, que eu consigo importar fotografias e logos e montar ali, fazer do meu jeitinho e mandar ver. Por um lado, gente, eu acho lindo, eu acho extremamente louvável quem tem tanta determinação assim para cuidar do seu próprio marketing. Mas, com certeza, vai chegar um momento que você precisa dar essa profissionalizada no seu marketing. Além do mais, tempo é dinheiro, você precisa agir de uma forma mais estratégica no seu negócio e delegar funções que são mais operacionais. Então, por que diabos você vai ficar cuidando do seu Instagram? Procure plataformas de freelancers que têm preços muito acessíveis e um portfólio bastante profissional para poder cuidar do seu conteúdo juntamente com você. Que claro, você aqui está aprendendo a importância de um bom copywriting, de um bom headline, a gente vai ver na sequência, uma boa fotografia. Nosso primeiro encontro eu falei para vocês o quanto que é importante nós darmos uma dimensão maior para o nosso feed com o uso de boas fotografias. E quando eu digo boas fotografias, eu estou me referindo às nossas fotografias pessoais. Você contratar um fotógrafo, marcar um dia, escolher uns looks legais, fazer uma boa sessão de fotos e de tempos em tempos, de vez em quando, dar essa reciclada nesse conteúdo, porque faz toda a diferença no seu posicionamento, na maneira como você é percebido. Para a gente finalizar aqui o item 1, descoberta e aprendizado, né? Nessa fase, o consumidor ele ainda não está ciente de que tem uma necessidade. Então, às vezes, esse conteúdo, ele é mais aquele conteúdo educativo, explicativo, de topo de funil. A gente vai ver no próximo encontro essas diferenças, tá? Mas é aquele post bastante que traz consciência para ele. Ele está na fase 1, na fase de descoberta e aprendizado. A etapa número 2 da jornada de compra do cliente fala sobre o reconhecimento do problema, tá? Muitas vezes, quando temos uma necessidade, a gente demora um pouco para entender e aceitar que chegou o momento de procurar a solução. Chegou o momento da gente procurar uma ajuda. E é muito comum, né? Às vezes eu quero contratar um personal trainer, eu quero contratar uma nutricionista, ou simplesmente eu quero descobrir uma academia nova, eu quero descobrir um restaurante novo, né? Então, onde a gente passa mais tempo, igual eu falei antes, as pessoas estão o tempo todo com o celular na mão, podem observar, né? No trânsito, na academia, em todos os lugares, as pessoas estão segurando seus smartphones e geralmente estão nas redes sociais. Então é uma forma da gente produzir conteúdo de uma forma estratégica, vender sem vender. Você está educando, igual o case da John Deere, mas sem parecer aquele vendedor chato, sabe? E de uma forma até inconsciente você ativa um gatilho de reciprocidade, quando você está ali fortalecendo a sua autoridade, você está trazendo um conteúdo novo, uma curiosidade, uma dica, quebrando mitos, desmistificando dores, né? Solucionando, se colocando como solução para os problemas e para as dores das pessoas
na vida delas. E é nessa hora que o nosso internauta, ele cria a necessidade, né? A gente consegue criar a necessidade no nosso cliente pelo nosso produto. Então, etapa 1, descoberta e aprendizado. Etapa 2, reconhecimento do problema. E a etapa número 3 é a busca da solução. É nesse instante que a pessoa vai à luta e pesquisa por uma marca que atenda às expectativas e exigências dela. E aí eu volto a toda aquela questão. O design tangibiliza a estratégia. Tem que passar muita confiança. As pessoas compram por confiança. É um atributo emocional muito forte que estabelece uma conexão que, inclusive, vai te permitir até melhorar o seu ticket. Muitas pessoas simplesmente têm medo de se posicionar de uma maneira diferenciada e acreditar em si mesmo e subir o seu ticket. Tem medo de ficar sem clientes. E por isso é importante estar com um conteúdo rico e valioso nos seus pontos de contato. Importante, em vários canais, tá? Você tem que ser, a gente chama de omnichannel, é você estar em vários canais. Só que não tente ser bom em tudo. Procure focar, né, aquele princípio de Pareto, a regra 80-20. Geralmente, 80% dos nossos resultados vem de 20% dos nossos esforços ali, onde a gente emprega melhor a nossa energia. Tudo depende de onde você acha que você é melhor, onde você performa melhor. Tem pessoas que já nem usam mais o Facebook, tem pessoas que gostam do LinkedIn, tem pessoas que gostam do Instagram, mas tem bastante dados aí que comprovam que a gente tem milhões e milhões de usuários aí no Instagram. E a última etapa da jornada de compra do cliente é a etapa número 4, que é a avaliação e decisão. Nesse momento, o consumidor já comparou e decidiu de quem ele vai comprar, baseado em conceitos inspirados pela confiança, lembra? Foi estabelecido esse laço e agora ele está pronto e decidido para quem transferirá o seu dinheiro. Então, a partir do momento que você já construiu essa autoridade, você conseguiu demonstrar alguns diferenciais da sua marca pessoal ou da sua empresa, do seu negócio, né? Você passou pelas 4 etapas, com certeza. Às vezes a jornada do cliente, a jornada de compra do cliente, ela é mais longa. E quanto mais alto o ticket, mais longa é. Geralmente mais longa é. Por quê? Maior sensibilidade ao preço. Vou pegar um exemplo de imóveis, né? Às vezes imóveis, eles partem na planta de 500 mil reais. Então a jornada do cliente às vezes acaba ficando um pouco mais longa, tá? Diferentemente de produtos que estão ali na base da pirâmide de Maslow, que tem as nossas necessidades mais basais, as nossas necessidades mais emergenciais, que são comer, dormir, excreção, homeostase, sexo, entre outras. Por exemplo, quando a gente está falando de comida, a gente precisa comer todo dia, no mínimo 3 vezes por dia, né? Então a jornada do cliente é mais curta quando envolve essas necessidades básicas mais emergenciais. A gente viu agora, né, a gente acabou de ver a jornada de compra do cliente, as 4 etapas, e seguindo, nós temos aqui o setup de conteúdo. O que é o setup de conteúdo? O setup de conteúdo, ele é a definição do que falaremos com a persona. Ele reúne o conjunto de anúncios que vai tratar na sua linha editorial. É nele que você organiza em tópicos o que será abordado. Pode parecer ridículo ou simples falarmos sobre e analisarmos isso antes de traçar a nossa linha editorial. Mas é importante ter claro que tipos de assunto você quer abordar agora que já detalhou melhor a sua persona. O setup define inclusive o que não falaremos. Por exemplo, existem diversos assuntos que nós não iremos abordar, às vezes num encontro com os pais de uma namorada, ou com amigos, ou com avós, enfim, né? E com a nossa audiência não é diferente. Saber o que falar para não gerar desconexão. Eu vou trazer aqui uma visão para vocês de como que a gente constrói uma linha editorial, tá? É muito incrível porque às vezes as ferramentas, gente, tudo depende do você saber organizar. Se signos existem, é o maior placebo da humanidade, porque as pessoas de Virgem são extremamente organizadas, né? Não sei se
alguém de vocês aí é de virgem, mas para você separar determinados horários do seu dia e usar táticas para você fazer o que tem que ser feito, tá? E construir a linha editorial com certeza vai te trazer uma série de vantagens, assim como construir as suas personas. A linha editorial ela é o que vai deixar claro a identidade e coesão do seu conteúdo, contribuindo para reforçar a mensagem que você deseja passar para as pessoas nas redes sociais. Escolheremos temas que sejam interessantes para a nossa persona e que tenham relação entre si e com o produto. Por exemplo, no meu caso, eu sempre costumo falar de branding, copywriting, empreendedorismo, viagens. Esses são temas que fazem parte da minha linha editorial. E também vocês vão falar sobre coisas que destaquem a importância do seu posicionamento e conteúdo de valor. Beleza? A linha editorial ela é fundamental para nortear sempre a nossa criatividade. E a gente não se pega de surpresa sem saber o que postar. Então, quando você olha para a sua linha editorial, você se mantém mais fiel a ela e ela acaba servindo como um excelente guia. O que ela é? Ela é uma espinha dorsal que vai traçar muito bem todos os tópicos do seu branding. Ela é a espinha dorsal do branding da sua marca dentro do digital. Então, para facilitar essa visualização de vocês, tem algumas ferramentas pagas ou gratuitas, como o MindMeister, tá? Em que você gera um mapa mental dessa sua linha editorial. E ali, por exemplo, eu trouxe para vocês um clássico, esse aqui é um clássico exemplo de um cliente da minha empresa, em que a gente cuida não só do marketing digital deles, mas de todo o branding da empresa. É uma clínica médica de medicina interna, nutrologia e medicina do esporte, tá? E para conectar com tudo que a gente já falou desde o início da aula até agora, vocês vão perceber que nessa coluna ali, formando essa espinha dorsal, né, do branding dele dentro do digital, da sua linha editorial, onde está nesse tom de verde, nesse balão de verde mais escuro, estão o conjunto de assuntos que a gente vai abordar dentro das redes sociais da Clínica NK. Então a gente tem ali assuntos clássicos da nutrologia, notícia atual da medicina com contextualização, medos e dores e aspectos comportamentais, recomendações, health lifestyle, progresso de pacientes, datas comemorativas e procedimentos. Até sendo bem transparente com vocês aqui, quando a gente apresentou isso aqui, a gente até recebeu um feedback do cliente. Não, vamos eliminar progresso de pacientes, porque isso envolve às vezes, pode dar até problema com o conselho de medicina, enfim, você mostrar antes e depois. Então essa ali foi uma linha que a gente acabou deixando de lado, a gente excluiu da linha editorial da Clínica NK. E em seguida vocês podem perceber que esses conjuntos de assuntos que nós vamos tratar dentro das redes sociais, dentro do Instagram, eles vão se desmembrando, porque a gente pode e deve ser mais específico, mais cirúrgico dentro de cada assunto da linha editorial. Então lá dentro dos assuntos clássicos da nutrologia, a gente traz postagens educativas, né? Como por exemplo, melhores nutrientes, hormônios, anemia, diabetes, hipertensão, tá? Você vai abrindo esse leque. Depois, você pode, de uma forma bastante criativa, fazer uma varredura no Google, em sites que tenham boa procedência, boa credibilidade, e descobrir uma notícia atual da medicina, e aí vai fazer a sua contextualização. No seu caso, você vai trabalhar o seu nicho, né? No caso deles ali, a gente tinha os malefícios do álcool, gordura trans, dormir pouco, estresse, certo? Tudo isso envolvendo uma notícia atual da medicina com contextualização. Depois, um dos mais importantes assuntos que a gente deve abordar dentro da nossa jornada de compra do cliente são os medos e dores e aspectos comportamentais, como por exemplo, perder o sono, engordar, falta de concentração, autoestima baixa, disposição mental e física e a falta de libido. Gente, esses são assuntos muito importantes, são assuntos bastante polêmicos, inclusive, que atraem bastante a curiosidade das pessoas para vir consumir esse tipo de conteúdo. Então, quando você está ali analisando os medos e as dores da sua persona, é muito importante que você também haja de uma forma bastante criativa, de uma forma bastante intencional, até para poder pensar, caramba, isso aqui é um tema polêmico,
isso aqui pode vir a viralizar, bastante gente vir comentar, compartilhar, enfim, né? Seguindo, temos recomendações, dicas de livros, de filmes, documentários, tá? Depois, mostraram o Health Lifestyle, né? Quais são os benefícios e incentivo ao esporte, yoga, meditação. A medicina integrativa tem muito isso hoje em dia, de você trabalhar a prevenção, você está vendendo de uma forma preventiva a longevidade da vida das pessoas. Então isso é muito legal e as pessoas se conectam, tá? Seguindo ali, datas comemorativas. Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal e Ano Novo. Eu particularmente, eu sou meio contra o uso de datas comemorativas. As pessoas não estão nem aí às vezes pro o dia do bibliotecário. Por observação prática, são os posts que menos geram engajamento. Por incrível que pareça, né? E não sou eu que estou dizendo, são os fatos. E no fim, ali são os procedimentos, né? Algum diferencial que a clínica tem, que no caso deles é o implante de hormônios, que é uma técnica nova aí, que a pessoa coloca um hormônio pequenininho, mais ou menos aqui na região do cóccix. Ô louco, meu! E ele se decompõe naturalmente, sem dano nenhum à saúde, durante 6 meses, mas ele vai liberando ali os hormônios de uma forma gradual, inclusive durante a prática de exercício físico. Então uma tecnologia muito nova aí, que inclusive é conhecido por muitos como o chip da beleza. E por que é legal trazer esse case para vocês? Porque nos traz muito aprendizado quando a gente entende a nossa persona, o discurso, nosso posicionamento, como a gente está fazendo um conteúdo mais direcionado para ela, a gente entendeu a sua jornada de compra e a gente está aqui com uma linha editorial com conteúdo totalmente proposital, pensado, fora da caixa, para trazer bastante valor para essas pessoas que estão consumindo esse conteúdo e fazendo exatamente o que eu falei no início da aula, tornando os nossos seguidores melhores, dando mais consciência para eles. E as copies poderosas, né? Então faz todo sentido assim, quando eu coloquei no grupo para vocês o título da aula, né, os segredos por trás da estratégia de conteúdo, quando a gente junta todas essas peças, a gente vê que faz muito sentido. Quando a gente entende a jornada de compra do cliente, a gente entende de persona, a gente entende de linha editorial e a gente vai falar sobre copies. E olha só que bacana, a gente está vendo tudo isso numa mesma aula, sabe? Vocês provavelmente têm disponível para download o checklist do copy perfeito. Sempre que vocês terminarem uma legenda, um copywriting para o post de vocês, dá essa revisada, faz esse checklist. Ele está com um bom headline? A imagem de fundo dele é provocativa? O que eu escrevi tem contexto? Tem uma boa estrutura de coesão? Eu trabalhei medos e dores, ou passado, presente e futuro, do meu fã, do meu internauta, do meu seguidor? Esse texto possui call to action, que são chamadas para a ação no final do texto? Às vezes pode até ser utilizada no início do texto. E por fim, as hashtags. Hoje em dia, eu acredito que elas não fazem tanta diferença assim, mas elas são legais para criar até um certo tipo de identidade sua. Você cria ali cerca de 6, 7, 8 hashtags que vão te conferir até uma certa assinatura do seu conteúdo. Hashtags que só você tem, tá? Então, fica a dica para vocês aí revisarem aquele material, lerem, porque aqui eu estou apresentando de uma maneira bem resumida para vocês, mas lá vocês vão se aprofundar um pouquinho melhor sobre esse checklist do copy perfeito e o que eu não posso esquecer na hora de postar um conteúdo. Se o Instagram é uma rede de fotos e imagens, o que o copywriting tem a ver com o crescimento do seu perfil? Aqui, mais uma provocação para vocês anotarem e levarem para casa, para o conteúdo de vocês. Se o Instagram é uma rede de fotos e imagens, o que o copywriting tem a ver com o crescimento do meu perfil? E aí eu respondo para vocês, tem tudo. Porque o copywriting, quanto mais você treina, você vai se tornando um excelente orador. E não necessariamente um orador que vai falar em público, mas um orador que vai falar melhor nos seus próprios vídeos, você vai escrever e-mails melhores, você vai escrever legendas e cartas de vendas muito melhores, você vai escrever excelentes páginas de vendas, as landing pages que você vai às vezes comercializar um lançamento teu, um infoproduto, enfim. Então, gente,
A gente usa o copywriting para tudo. E quanto melhor você se tornar no copywriting, pode ter certeza, você vai aumentar a performance do seu negócio e o seu faturamento. E os textos poderosos, né? Eu tenho meu curso online lá, carinhosamente batizado de Textos Poderosos para Empreendedores Digitais, tá? E é muito simples, né? O uso de copywriting no Instagram, ele tem um excelente poder de gerar engajamento para os seus posts e conteúdos. E se você quer acelerar o crescimento da sua comunidade, então seus textos persuasivos, juntamente com a estratégia de branding, storytelling e outras técnicas de marketing de conteúdo que são vistas aqui, devem ser utilizadas por você, tá? Para isso, precisamos traçar como meta o engajamento. Pode ser que algum texto não tenha aquele sucesso todo, mas isso tem que ser uma boa premissa, um bom norte, um objetivo a ser perseguido, se gerar engajamento. Por quê? Porque a inteligência do Instagram, quando ela começa a perceber que o seu conteúdo é bom, ele começa a entregar para mais pessoas. E é aí que está o grande segredo, tá? O engajamento é o envolvimento, a interação ou relacionamento com a marca, produto ou negócio. Em uma rede social, o engajamento vai além de número de seguidores de um perfil ou likes em uma postagem. O engajamento ele tem 4 componentes de medição. Primeiro é o envolvimento, que pode ser mensurado através das métricas comuns, como número de visitas ao site ou perfil, tá? Se você tem o Google Analytics instalado no seu site, eu acho que é interessante que você sempre visite lá mensalmente o número de acessos, as impressões, o tempo gasto por página e o número de visitas por página, tá? Depois vem a interação, comentários, pedidos de informações e ações que caracterizam a iniciativa do usuário em fazer um contato com a marca, produto ou serviço. Seguindo em frente, a gente tem a intimidade. A intimidade busca saber o afeto de uma pessoa por uma marca, sua opinião, perspectiva, quais sentimentos registrados em suas palavras dirigidas à empresa através de atendimento ou mídias sociais. E por último, a influência, a probabilidade de uma pessoa fazer uma compra ou conversão e influenciar o seu grupo de contato a fazer o mesmo. E na maioria das redes sociais, um bom engajamento te dá pontos positivos. Como eu comentei antes, o algoritmo passa a entregar para mais pessoas. E esses são importantíssimos para o sucesso e crescimento do seu negócio. O início de uma legenda pode e deve ser simples, mas é a chance de causar impacto. Então o que acontece? Naqueles primeiros 125 caracteres, antes de aparecer o botãozinho Saiba Mais e vir aquela, é como se fosse a cortininha ali da legenda, ela abre, né? O início de uma legenda pode e deve ser simples, mas é a chance de causar impacto. Então, essa primeira frase ela tem que ser altamente criativa. De acordo com o Social Report, se você quer que um trecho importante seja visto quando alguém estiver percorrendo o seu feed do Instagram, ele não deve ultrapassar o número de 125 caracteres. É nesse espaço que você usará a estratégia para impactar, entregando sua principal mensagem ou induzindo o seguidor a prosseguir com a leitura e interagir com o seu post. Passando dos 125 caracteres, o leitor precisará clicar em ver mais para ler o restante. Portanto, seja estratégico nesse curto espaço. Clicou no ver mais, aí sim teremos um espaço considerável de 2.200 caracteres e, se essa for a estratégia, fazer com que o restante da sua legenda seja lida. E algum gatilho mental deverá ser utilizado. E o que mais tem se mostrado eficiente para esses casos é o gatilho da curiosidade. E aqui, para ilustrar, percebam bem a diferença entre essas duas legendas. Derramei café na minha calça jeans. Então vocês imaginem bem eu começar contando uma visão de mundo, uma situação que aconteceu comigo e simplesmente botar na legenda, no início da legenda. Derramei minha calça jeans. Agora, vamos aplicar um gatilho mental. Derramei café na minha calça jeans e isso me fez refletir sobre 3 coisas. Esse pequeno gatilho, complementando a frase, gera curiosidade à questão. Que diabos são essas 3 coisas que o ser refletiu depois de derramar café na calça jeans? Deixa eu ver. Então, gera toda essa curiosidade, né? As pessoas são muito curiosas. Então, quando a gente coloca
algum elemento a mais e geralmente pontuando 3 coisas. As pessoas vão se matar para descobrir quais são as 3 coisas que fizeram ele refletir depois de derramar café na calça jeans. E aqui eu fiz questão de compartilhar com vocês 70 expressões, 70 frases que mais roubam a nossa atenção. Por que é legal ter essa biblioteca de sentenças que mais roubam a atenção? Porque você pode, de forma proposital, começar um copywriting. Claro que você vai ter um texto totalmente autoral, um texto original, criado por você, com estrutura de coesão, início, meio e fim, passado, presente e futuro, tratando medos e dores da sua audiência, mas com pequenos ajustes que vai aumentar a curiosidade deles, tá? Isso aqui foi extraído em pesquisa com grandes copywriters pelo Brasil e a gente tem aí 70 frases que mais roubam a atenção. Depois eu vou disponibilizar na íntegra para vocês aqui essas frases para vocês poderem utilizar na estratégia de conteúdo de vocês. E aqui a gente tem o modelo AIDA. Talvez alguns de vocês já conhecem, talvez alguns não conhecem. O que é o modelo AIDA, né? Uma vez conhecendo o seu consumidor, definidas e criadas as suas personas, é hora de iniciar a criação das suas copies, seguindo a técnica dos textos poderosos. Alguns estudos sugerem que de 3 a 7 segundos é o tempo que você tem para atrair uma atenção. Então você vai aproveitar, quem sabe, uma dessas 70 frases que mais chamam a atenção para trazer o cara para dentro, para trazer o fã, o seguidor para dentro do seu texto. Fazer uma pessoa continuar lendo ou ouvindo o que você tem a dizer, né? Você tem pouquíssimo tempo para isso. Mas é com a prática do copywriting que para você será suficiente. O AIDA é uma abreviação de atração, interesse, desejo e ação. O modelo AIDA é importantíssimo e muito utilizado para definir a estrutura de uma carta de vendas de sucesso. Esse modelo é considerado um dos maiores fundamentos de marketing e da prática da propaganda. Uma boa copy deve atrair a atenção do leitor, despertar um interesse e causar um desejo a ponto de convencê-lo a tomar uma decisão. É para isso que serve uma copy, tá? Uma copy, gente, uma boa copy, ela serve para atrair a atenção do leitor, despertar um interesse e causar um desejo a ponto de convencê-lo a uma tomada de decisão. Na atração, é crucial que você deve dominar a atenção do leitor ou do potencial cliente e é a oportunidade para aproveitar aqueles poucos segundos que temos para ganhar a sua atenção. Você precisa fisgá-lo com precisão, tá? É aqui que o leitor é impactado. Ele toma o conhecimento do seu produto ou serviço e te dá a oportunidade para falar um pouco mais sobre o que você tem a oferecer. Nesse primeiro ponto, que entra a estratégia do famoso título matador, ou daquele assunto de e-mail causador de imensa curiosidade. Esses títulos e assuntos, headline, subject, devem ser intrigantes e atraentes, estimulando o seu leitor logo no início a ceder um pouco do seu tempo e explorar mais a fundo o que você tem a dizer. São esses 3 hábitos que mais te fazem perder dinheiro. Por exemplo, é por esses 4 motivos que sua promoção de emprego não vem. Então vocês percebam como esses 2 exemplos, eles acabam gerando muito mais curiosidade do que se tivesse escrito de uma forma mais comum, tá? Por exemplo, ali, ó, são esses 3 hábitos que mais te fazem perder dinheiro. O cara diz, pô, mas caramba, quais são esses 3 hábitos? O outro, é por esses 4 motivos que a sua promoção de emprego não vem. E o interesse? Aqui você já conseguiu garantir a atenção do leitor. Agora é o momento de despertar o interesse e esse ponto deve ser cuidadosamente planejado. Ele está lhe dando mais uma oportunidade para conhecer e entender de fato o seu produto e serviço, entender os benefícios oferecidos e saber como isso vai resolver as suas necessidades e curar a sua dor. Quando você definiu e criou a sua persona, você estabeleceu seus objetivos, desejos e aspirações. Agora, você deve saber profundamente quais valores e experiências seus leitores gostariam de receber ao adquirir seu produto ou serviço. E mais, o que você está oferecendo que os outros não oferecem. Além de destacar os benefícios, mostre também a singularidade do que você está ofertando.
Pesquise e descubra qualquer tipo de objeção que possa surgir durante sua venda para usar em conteúdos futuros. Seguindo em frente, a gente tem aqui a letra D, o desejo, que é uma etapa um pouco mais demorada. O desejo ou a vontade de adquirir algo é um pouco mais difícil de atingir, mas completamente possível. Enquanto nas etapas anteriores as coisas costumam não passar de segundos ou no máximo minutos, nesse ponto pode demorar um pouco mais. É o momento que você transforma o interesse das pessoas em desejo. É onde o seu produto dá ao leitor a esperança de uma solução para um problema, a cura de uma dor. A hora do brilho no olhar. E é aqui que ele decide adquirir de fato as vantagens que seu produto oferece e possibilita. É a etapa-chave. Liste as vantagens e características do produto, deixando claro de que você está oferecendo, trará a verdadeira transformação em algum aspecto importante da sua vida ou do seu negócio. Nessa etapa, as provas sociais ajudam muito. A ação. As instruções devem ser bem claras, induzindo o leitor de forma certeira a fazer exatamente o que você deseja. É preciso manter um fluxo coerente e não exigir informações sensíveis ou formulários longos, e assim a conversão deve acontecer. Também é a hora de oferecer bônus, facilidades no modo de pagamento, descontos, entre outros. E é uma ótima e muito utilizada estratégia é a escassez, no qual as pessoas limitam uma determinada oferta, informando por quanto tempo ela está válida e como é o preço promocional e quantas unidades estão disponíveis para a compra. Isso é um gatilho mental. Então, a galera esquece muito de fazer isso, de ser intencional no seu conteúdo, né? Quando você às vezes já está num conteúdo mais de fundo de funil, que é partindo para venda direta, para conversão, de você colocar esses gatilhos de número X de vagas, né? Informar que o prazo está acabando, que o número de unidades está se esgotando, para que você crie esse senso de urgência nas pessoas, certo? E utilizar os verbos de comando. Clique agora e aproveite. Deixe seu e-mail abaixo, garanta sua vaga, comece a ganhar dinheiro. O básico bem feito funciona. E a gente precisa dar instruções claras para o nosso seguidor. Então, assim, é muito importante que a gente treine isso. E não... É igual tocar violão, é igual surfar, é igual fazer academia, é igual fazer uma dieta. Se eu não estiver comprometido com aquilo, provavelmente eu não vou tratar aquilo de uma forma profissional. Vai ser um mero hobby que eu vou fazer às vezes. E quando a gente faz alguma coisa só de vez em quando, o que acontece? A gente enferruja, a gente acaba esquecendo alguns princípios e deixando de ser muito mais cirúrgico na hora de desenvolver o nosso conteúdo e de dar ordens claras para o nosso seguidor. Isso pode até mesmo ser durante uma conversa, gente. Dentro do marketing digital, a gente tem o X1, que é a venda no corpo a corpo, 1 a 1. Pode ser via WhatsApp ou pode ser via direct. E você conseguir trabalhar esses gatilhos de urgência e escassez nas pessoas. Você já construiu sua autoridade, a pessoa já te reconhece, pode ser de uma forma consciente ou inconsciente, mas você tem que fazer o seu papel também como um excelente comunicador de determinar prazos, unidades, escassez, urgência, para que essa pessoa feche com você. Quando você consegue entreter, de certa forma, os seus seguidores, toda essa audiência que você cria, ela gera influência. Porque se a pessoa te segue, você é um formador de opinião. E quanto mais você passa tendo bastante disciplina, garra, consistência dentro do seu branding pessoal, consequentemente a sua autoridade vai subindo. E você chega um momento que é muito automático você ser reconhecido como uma grande autoridade, né? Geralmente uma pessoa muito jovem, ou uma pessoa que acabou de trocar de nicho, ela vai sim precisar derramar bastante suor para construir esse reconhecimento por parte da sua audiência. Mas quando a gente já escolheu um nicho e trabalhou ali durante um bom tempo, quebrando objeções das pessoas, ou simplesmente inspirando elas com o nosso estilo de vida,
e que a gente vive a verdade que a gente vende, a gente tem uma máxima que diz assim, que a gente come a própria ração que a gente vende. É interessante isso, né? A gente comer a própria ração que a gente vende, ou seja, igual eu falei no outro encontro, a gente ser o nosso primeiro case de sucesso, ou seja, eu falo que eu tive a possibilidade de crescer muito o meu negócio aí nos últimos anos, inclusive num pós-pandemia, com muita dificuldade, mas melhorar o meu posicionamento e olhar com mais carinho para dentro do meu negócio e dizer assim, como é que eu posso ganhar mais, ter menos clientes, né? Não é que é uma coisa proposital minha ter menos clientes, mas eu queria trabalhar de uma forma mais assertiva. Eu não queria ser mais um rato na roda dos ratos, trabalhando feito louco, romantizando o trabalho árduo cerca de 14 horas por dia, né? Eu sei que em determinada fase da nossa vida, dos 20 aos 40, a gente tem que voar abaixo, a gente tem que pisar o pé no acelerador para construir o nosso patrimônio, para construir a nossa imagem. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem que se respeitar. Então, eu sofri bastante essas provocações. Como que eu poderia fazer isso? Mesmo sendo um profissional de branding, como que eu posso aplicar o branding na minha própria empresa? Como é que eu posso aplicar o branding na minha marca pessoal? Como é que eu posso ter mais vantagens e benefícios trabalhando de uma forma mais artesanal, com que eu me tornasse uma grife disputada pelas pessoas, com que eu ampliasse a minha esteira de produtos e que eu tivesse desde os pequenos tickets mais elevados e que eu trabalhasse num regime de estilo de vida, num lifestyle, que eu conseguisse desfrutar da vida, que eu não permitisse que a vida escorresse entre os meus dedos. E isso é que é o mais legal de toda a mudança de postura e estratégia de conteúdo ao longo do tempo, ao longo do seu primeiro ano, ao longo do segundo ano, do terceiro ano, do quarto ano, que você vai conquistando, é como se fosse um videogame, você vai desbloqueando conquistas, você vai conquistando resultados e vendo, caramba, eu estou no caminho certo, né? E a audiência gera influência. Por que você deveria se preocupar com quanto você influencia a vida das pessoas? 1. Mostrando a sua vida. 2. Do que você vive. 3. E como isso pode ajudar elas? Louco, não? Interessante. Por que você deveria se preocupar com quanto você influencia a vida das pessoas? Mostrando a sua vida, do que você vive e como isso pode ajudar elas. Igual eu falei antes, muitas vezes a gente não acredita na gente mesmo, né? Isso independe do número de seguidores. Existe um estudo que comprova que se você tiver 1000 seguidores fiéis, você consegue viver tranquilamente da internet, você consegue viver tranquilamente do digital. Então, tem muitas pessoas que ainda acreditam que só vão passar a vender depois que tiver 50 mil, 100 mil, 200 mil, meio milhão de seguidores. Isso não é verdade. Porque quando você cria esse sentimento de tribo, de movimento, você batiza os seus produtos, a sua esteira de produtos, você está ali construindo o seu marketing, investindo em fotos melhores, em textos mais provocativos, textos mais ousados, que conectam melhor, é impossível que não dê resultado. É impossível que não dê resultado. E eu gosto de mostrar para vocês, eu felizmente aí já pude voar para tudo quanto é lugar, fazendo meu trabalho de forma digital, de forma remota, porque eu apliquei essas técnicas dentro da minha empresa ou dentro do meu marketing pessoal. E como que a gente pode usar de uma forma estratégica, mostrando a nossa vida, do que a gente vive, como que eu posso ajudar as pessoas. É lógico que eu vou compartilhar o meu lifestyle com as pessoas numa rede social, vou trazer pequenos recortes do meu dia. Não quer dizer que eu estou expondo completamente a minha vida íntima ali. São pequenos recortes que favorecem a construção da minha identidade, da minha autoridade e vai gerar uma certa conexão. Quem não quer comprar de uma pessoa que tem um animal de estimação carismático, que tem bons hábitos, que é um excelente pai, um excelente marido, uma boa esposa, um profissional dedicado, que mostra o seu dia a dia? Quem não quer fazer negócios com uma pessoa dessa? Então é super importante que a gente documente o nosso lifestyle. O lifestyle vende. Então a gente
Tem muitas pessoas que têm medo ou vergonha de mostrar o seu dia a dia, o seu lifestyle, mas se você souber colocar isso dentro da sua linha editorial, por exemplo, poxa, eu gosto de uma alimentação saudável, eu gosto de um health lifestyle, eu pratico yoga de manhã antes de trabalhar, às vezes mostro uma ceninha lá da tua yoga, né? E tem várias técnicas de você acabar incorporando isso dentro da sua linha editorial. Para ilustrar e trazer de uma forma intencional e consciente para vocês, a dedicação. 2 horas para criar um post de qualidade, vezes 3 posts, 6 horas. 2 horas para criar um vídeo legal, 2 horas, tá? E dentro do Instagram a gente tem vários canais. A gente tem o feed, os stories e o Reels, que você vai espalhar esse conteúdo ali, né? A gente sabe que o Stories, ele às vezes não tem um alcance tão grande proporcionalmente ao nosso número de seguidores, tá? Mas esse vídeo que você às vezes criou para subir no seu feed ou deixar no Reels, né? E postar lá nos Stories, por que não você gravar ele no formato widescreen e também manda lá para o YouTube? Deixa aquela semente plantada lá, até porque o motor de busca do YouTube é um motor que pertence ao Google. Não é o mesmo algoritmo que tem o Facebook ou o Instagram. Então, vejam como é muito importante você empilhar conteúdo numa outra plataforma. E além do mais, eu sugeriria para vocês ter um site, um excelente website construído, porque a melhor rede social que existe, sabe qual é? Gente, a melhor rede social que existe não é nenhuma dessas que vocês estão acostumados a utilizar. Não é o Instagram, não é o Facebook, não é o YouTube, não é o WhatsApp. A melhor rede social que existe é o seu site, porque você tem um domínio total dessa rede social. Você paga a hospedagem, você posta o conteúdo ou remove lá dentro, você tem interação com as pessoas, você tem acesso às métricas, você pode blogar lá dentro, você pode ser favorecido no Google com o sistema de Search Engine Optimization, o famoso SEO, que você vai ser muito mais bem encontrado, inicialmente a nível de negócios locais na sua cidade, mas depois a nível regional e quem dirá a nível nacional. Então assim, se eu fosse dar uma dica muito valiosa para uma pessoa, é assim, invista num bom website. Tenha o seu site, tenha os seus produtos ou serviços lá dentro, alimente-o. O Google adora informação inédita, nunca copie o conteúdo de ninguém e cole na íntegra. Tenha originalidade, crie um conteúdo novo, porque o robô do Google passa um scanner em questão de segundos no teu conteúdo e vai te privilegiar por isso, tá? Então, tá aí a dica, você blogar no seu site ou produzir um vídeo e também manda para o YouTube. Empilhe esse conteúdo lá, tá? Eu não vou nem me referir o fato de que esses vídeos vocês podem tirar pequenos recortes de 1 minuto e jogar essas dicas no feed de vocês. Por quê? Porque as pessoas não estão acostumadas, assim, gera muita dificuldade elas reunirem todo esse conteúdo que está de uma forma gratuita no teu feed para construir. Aí é que está a diferença de um produto digital. Um produto digital pago. As pessoas estão pagando por uma informação organizada. Então assim, nada impeça que você pode soltar esses pequenos nuggets do seu serviço no seu feed. Mas quando você está vendendo um curso online, um e-book, uma mentoria, você está vendendo por uma informação organizada para as pessoas. E aqui, concluindo a ideia, a gente tem apenas 8 horas por semana para cuidar do seu marketing com consistência. Bem organizado, todo mundo consegue, tá? Considerando que trabalhamos pelo menos 160 horas no mês, e isso representa apenas 5% da gestão do nosso tempo para atrair fãs e clientes para a sua marca, tá? Então, não há desculpas, tá? E aí eu pergunto para vocês, vale a pena esse rolê para vender e ter sucesso? E a gente constrói a nossa imagem, não é às vezes em um mês. A gente não constrói a nossa autoridade tão rápido. A gente constrói, um atleta olímpico treina, no mínimo, 4 anos para disputar, às vezes, uma prova de poucos segundos. E quem sabe, ganhar uma medalha de ouro e estar no alto de um pódio. Quantas renúncias, quantos sacrifícios, quantos finais de semana
esse atleta renunciou, se preparando para estar ali sendo visto como o melhor do mundo. E às vezes ele não vence na primeira Olimpíada, ele vence só na segunda. São 8 anos, né? Então é super importante que a gente olhe isso com carinho, com disciplina e se pergunte, vale a pena esse rolê para vender e ter sucesso, né? Você ter a sua conta bancária cheia, você poder realizar os seus maiores sonhos, você investir mais em conhecimento, ter excelentes mentores, você melhorar a decoração da sua casa, você comprar um carro novo, você poder frequentar grandes, excelentes, saborosos restaurantes, você poder visitar um destino que você tanto sonhava na sua vida. Imagina que legal tudo isso, utilizando táticas de marketing digital e branding, fortalecendo a sua marca pessoal dentro do digital. Por que não? E aqui uma dica de leitura, tá? Esse livro é bastante importante, bastante pertinente aí, que é o Marketing de Conteúdo, do Rafael Hess. Muito do que eu acabei extraindo, né, de leituras que eu fiz ao longo da vida, que eu trago para dentro dos meus cursos, das minhas mentorias, são de bibliografias que eu consultei, e aqui está uma delas para vocês, Marketing de Conteúdo. Fica a dica para vocês adquirirem aí e estudarem mais sobre o tema. E aqui eu trouxe alguns exercícios e alguns desafios para vocês montar a planilha da persona, estruturar a linha editorial e fazer, no mínimo, 2 copies, tá? Para vocês testarem esses conhecimentos que eu passei para vocês aqui hoje, tá? E uma é a clássica. Eu adoraria ver no feed de vocês nos próximos dias, que é a copy da autoridade. Hã? Que coisa é essa, Alexandre? Quem está falando aí? A copy da autoridade. É aquela autoridade invisível. Você vai intencionalmente fazer um post com a tua melhor fotografia, a tua melhor roupa, um sorrisão no rosto. E aqui eu vou dar um script para vocês, tá? Tá ali em itálico. Quanto você acredita no que faz? Você vai começar esse post com essa pergunta. Quanto você acredita no que faz? Eu acredito tanto no que faço que às vezes, mesmo cansado do trabalho, eu chego em casa e vou estudar mais um pouco, mergulhando em conhecimento para ser quem eu sou e ajudar outras pessoas a serem melhores. É por isso que aqui no meu perfil eu mostro como posso, e aí vocês vão completar com o nicho de vocês, o que vocês fazem, o que vocês destravam na vida das pessoas. E eu vou lançar um desafio para vocês. Façam essa copy, escolham a melhor foto que vocês têm, tá? Num lugar legal, uma roupa legal, um sorriso na cara, postem no feed de vocês só para vocês verem o que acontece, tá? É muito legal o resultado, porque ela é uma copy de autoridade, aquela autoridade invisível passando ali no feed, tá? Que gera bastante conexão e engajamento. E depois vocês podem fazer um outro conteúdo ali que é assim, 3 grandes motivos para, novamente, utilizar o nicho de vocês. Para você fazer uma harmonização facial, você planejar os seus interiores, você contratar um designer, fazer terapia, fazer seu mapa astral ou evoluir o seu inglês, uma consultoria de moda, fazer uma sessão fotográfica, 3 grandes motivos para. Você trabalha esses 2 posts aí, posta lá com essas técnicas que a gente viu aqui na aula e vê o que acontece. E chegamos ao fim de mais um grande encontro. Queria agradecer aí a participação de todos, desejar uma boa noite e até a próxima.